Meus amados, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Lerei apenas os versículos 6 e 7. Com essa pergunta: por que Pedro? A palavra do Senhor diz assim: Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Vamos orar, queridos. Senhor, nós acabamos de ouvir estas canções que são convites do Espírito Santo aos nossos corações, para que possamos ir pela fé até o Senhor. E agora acabamos de ler a Tua palavra tão preciosa, onde ouvimos o anjo dizendo a Maria Madalena e as outras mulheres que estavam ali: não tenham medo. A minha oração, Senhor, nesse instante, em favor de toda a Tua igreja aqui presente, é para que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento do Teu grande amor por nós, para que possamos, Senhor, pela fé, nos desvencilhar de tudo aquilo que está nos impedindo de correr para Ti. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor Jesus seja para nós nossa maior motivação, nosso maior amor, nossa maior paixão do que tudo e do que todos. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Por que Pedro? Porque é um destaque especial a uma pessoa, entre outras tantas pessoas que também aguardavam a ressurreição de Cristo. Ou, na realidade, que nem sequer aguardavam. Porque conforme vimos hoje pela manhã, no culto da manhã aqui, havia uma incredulidade geral em relação à ressurreição de Cristo. Apesar de Jesus Cristo haver dito a todos que ele iria ressuscitar, de maneira muito especial aos apóstolos que o acompanharam durante 3 anos e meio, aqueles homens e aquelas mulheres, na verdade, não criam que Jesus poderia ressuscitar dentre os mortos. E é interessante a gente pensar nisso, porque eles já tinham presenciado Jesus Cristo trazer da morte pessoas que haviam morrido. Nós nos lembramos aqui da filha de Jairo, aquela menina que estava morta, que foram anunciar o Senhor, dizendo: ela já morreu. E quando Jesus chega à casa de Jairo, a menina de fato estava morta. E Jesus disse: menina, eu te mando, levanta. E no mesmo instante ela voltou do mundo dos mortos à vida. Nós nos lembramos também, como não nos lembrar, né? Do filho da viúva de Naim, da cidade ali, do pequeno vilarejo de Naim. Aquele cortejo que já saía do vilarejo enquanto Jesus chegava com os discípulos e eles estavam levando o menino para ser enterrado. Quando Jesus passa, vê o choro daquela mãe em desespero pela vida do seu único filho, e Jesus toca ali o esquife e manda que todos parem, e Jesus ordena que o menino se levante, e imediatamente o menino ressuscita.
E como não nos lembrarmos ainda mais de Lázaro, que já havia 4 dias, cheirava mal no sepulcro. E Jesus simplesmente com uma palavra diz: Lázaro, vem para fora. E no mesmo instante Lázaro recobrou a vida. Como os discípulos poderiam não crer que Jesus era capaz de ressuscitar dentre os mortos? Será que era uma cegueira espiritual? O que aconteceu com os discípulos? O fato é, queridos, que diante da morte de Jesus e da maneira como Jesus morreu, e isso é importante para nós, porque todos os outros casos não houve nenhum tipo de violência. Nada causou um impacto tão negativo e tão profundo como na morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus foi toda ela envolta em muita violência, em muita injustiça, em muita maldade. E aquilo causou um impacto tão profundo, negativo, de medo na vida dos discípulos de Jesus, que não só eles tentaram fugir e se esconder em algum lugar com medo como eles estavam, para salvarem a própria vida, pensando, se fizeram isso com Jesus, o que vão fazer com a gente? Então o medo tomou conta, e o medo, queridos, quando o medo toma conta de alguém, é algo terrível. É algo terrível. As pessoas podem fazer loucuras por causa do medo. Loucuras por causa do medo. E Jesus então cumpre a sua palavra. Ao 3º dia, Jesus ressuscita. As mulheres vão ao túmulo, chegam lá, ele não está. O túmulo, a pedra que pesava mais de 3 toneladas havia sido removida. Elas não encontram Jesus, elas encontram 2 anjos que estão ali. E o desespero ainda fica maior no caso deles. As mulheres perguntavam, principalmente Maria Madalena, quando um homem apareceu, ela pensando que era o jardineiro, e pergunta: onde o Senhor o colocou? Me fale onde ele está. Eles não tinham nenhuma expectativa em relação à ressurreição de Cristo, meus amados irmãos. Não tinham. Era como se todo aquele sonho, todo aquele projeto maravilhoso de vida tivesse acabado. Acabou todas as esperanças, acabou tudo. Vão voltar para casa, cada um para os seus afazeres. E não tenha dúvida do que o que estava mais abatido em relação a tudo isso era Pedro. Porque Pedro, ele havia dito a Jesus pessoalmente. Os outros seguiram o coro depois, mas quem falou de fato, quem puxou ali o coro de todos foi Pedro, como sempre impulsivo como ele era. Ele disse ao Senhor que, ainda que todos negassem a Jesus, ele nunca abandonaria o Senhor Jesus. Ele vai dizer a Jesus: eu estou preparado até para morrer com o Senhor. E Jesus diz o que a Pedro? Pedro, Simão, Simão. Jesus nem o chama de Pedro nessa hora. Chama de Simão, o nome dele mesmo, não o apelido dele, mas o nome. Simão, Simão, Satanás o reclamou para te peneirar, mas eu orei por você, eu intercedi por você. E quando você se refazer, fortalece os teus irmãos. Jesus já havia dito a ele o que iria acontecer, mas ele não creu. Ele creu que ele tinha condições de morrer com Jesus. Mas quando Jesus é preso, diz a Bíblia que ele segue a Jesus de longe. Ele vai acompanhando de longe o que estão fazendo com Jesus e olhando de longe o que os guardas estavam fazendo com ele, porque ele estava cheio de medo. E ele se aproxima de João, do portão de entrada ali do local. João entra, porque ele era amigo de uma pessoa que estava ali, que era responsável pelo portão. Ele entra, e logo depois Pedro entra também.
Mas o que acontece com Pedro? Pedro, ele não vai se aproximando mais para ver o que está acontecendo com Jesus e dizer a Jesus: Jesus, eu estou aqui, estou pronto. Não, queridos. Ele vai para onde não se esperava que ele fosse. Ele vai junto dos ímpios. É como se ele voltasse para o mundo. E ele vai junto dos ímpios. Vai lá se aquecer junto da fogueira. Ele vai se aproximando como quem não quer nada, se assenta ali, vai se aquecendo junto da fogueira, vendo tudo o que está acontecendo. Ele se senta no chão, inclusive, ele procura um lugar para que ao mesmo tempo ele possa se sentir um pouco à vontade, se aquecendo na noite fria, mas também olhando de longe. E de repente alguém olha para ele e fala assim: você não é um deles? Você não estava com ele? Não, você deve estar me confundindo com alguém. Daí passou um pouquinho mais de tempo, ele olha e fala: não, parece que eu vi você junto com ele. Uma outra pessoa fala. E ele diz: não, eu nunca tive com ele. E daí outra pessoa fala: você não é um deles? E ele diz não. No exato momento que pela terceira vez Pedro diz: não, eu não o conheço, o galo cantou. E nesse exato momento, queridos, o olhar de Cristo e o olhar de Pedro se cruzaram. Jesus lá, com suas costas retalhadas, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, sangrando. Naquela hora, Jesus olha para Pedro. E Pedro olha nos olhos de Cristo. Ele não aguentou olhar. Ele saiu dali correndo. Já não era mais medo só. Era uma tristeza a ponto de morrer. E ele sai correndo daquele lugar. E ele vai chorar amargamente, diz a Bíblia, pelo que ele havia feito. Jesus morre, é sexta-feira. Passa o sábado, um silêncio mortal. Não encontra ninguém. Chega o domingo. Ele consegue se encontrar com alguns dos discípulos. Mas ele está profundamente desanimado da própria vida. E ele diz assim aos discípulos: eu vou pescar. Mas preste atenção nessa expressão que ele está dizendo: eu vou pescar. Ele não está dizendo isso porque eu não tenho o que fazer, eu vou pescar. Ou eu vou pescar para passar o tempo, para ver se a minha cabeça dá uma arejada, se eu consigo esquecer um pouco alguma coisa. Ou porque era um hobby que Pedro tinha, ele gostava muito. O que Pedro está dizendo é o seguinte: eu não tenho mais condições de ser um cristão, depois do que eu fiz. Eu vou voltar à minha antiga profissão. O que Pedro era mesmo? Um pescador. Eu vou voltar ao que eu era antes. Eu não sou mais digno. Não sou mais digno. Eu falhei com Jesus. Eu o neguei. Eu não sou digno dele. E assim ele vai. E os outros discípulos, talvez pelo fato assim de não saberem o que fazer, e Pedro, de certo modo, exercia até uma certa liderança sobre os outros, e todos estavam meio que perdidos, sem saber o que fazer, falaram: nós vamos com você, aqueles que estavam ali juntos. E de fato eles vão. E eles estão lá no mar da Galileia, pescando, e logicamente não apanharam nada. E daí, de repente, eles veem um homem de longe andando na praia. Aquele homem anda de lá para cá. E aquele homem acena para eles. E conforme eles vão chegando, pergunta a eles: vocês têm algum peixe aí para a gente assar aqui? Que ele tinha feito um braseiro. Eles disseram: não, nós não pegamos nada. Não pegamos nada.
E aí aquele homem disse para ele: jogue a rede do outro lado. E eles jogaram a rede. E eles pegaram 153 grandes peixes. E alguém diz assim, conforme o barco ia chegando: é o Senhor. E Pedro estava sem a parte de cima, as vestes de cima. Ele se lança no mar, não apenas porque ele estava sem a parte de cima das vestes, mas porque ao saber que era o Senhor, ele se sente despido interiormente. E agora? Jesus vai acabar comigo. Se é ele vai acabar comigo. Eu não tenho condição. Ele se lança na água. E os discípulos vão chegando, trazendo o barco. E Pedro sozinho, tentando puxar a rede com 153 peixes. Sozinho, tentando puxar. Como se ele estivesse carregando ali sobre o seu corpo todo o peso do mundo, uma culpa tão grande que ele carregava, era como o peso daqueles peixes, ele carregava aquilo lá, mas ele não queria olhar nos olhos de Jesus de novo, porque a última vez que ele olhou nos olhos de Jesus, ele viu quem ele de fato era. Ele se achava alguém digno, alguém preparado, alguém melhor espiritualmente, inclusive, do que todos os outros, porque ele se comparou aos outros e disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Como se dizendo: eu estou muito mais preparado do que eles. Então ele tinha uma vergonha, um medo de olhar nos olhos do Senhor Jesus Cristo. E aí agora os discípulos chegam ali e Pedro está lá meio que no canto. E eles estão preparando um peixe. E Jesus se retira e vai até Pedro. Não é Pedro que vai até Jesus, mas é Jesus que vai até Pedro. E nós temos um dos diálogos mais maravilhosos na Bíblia Sagrada, de restauração da graça de Deus. Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 21. João capítulo 21. A partir do versículo 15, por favor. João 21, 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, por que Pedro? Por que Pedro? Em primeiro lugar, porque Pedro o havia negado. Será que alguma vez na nossa vida nós já negamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo? Talvez por medo, por vergonha, ou por algum outro sentimento? Nós tínhamos condições de testemunhar de Jesus, mas nós preferimos ficar calados, para não criarmos nenhuma situação para nós mesmos. Por que Pedro? Porque Pedro, depois da negação do que havia ocorrido, ele não se via mais como digno
de continuar como um cristão, como um discípulo de Jesus, nem sequer de estar entre os discípulos. Será que nós também já fizemos alguma coisa que nos desqualifica para vivermos como discípulos de Jesus, para estarmos entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo? Alguma coisa que nós sabemos, nós temos consciência de algo que fizemos em nossa vida que entristeceu tanto o Espírito Santo, que podemos até de vez em quando estar com os discípulos, mas eu não tenho, diante da vida que eu levo, eu não tenho condições de ser um discípulo. Não tenho condições de assumir um compromisso com a igreja. Eu não tenho condições de estar à frente de um trabalho. Eu me lembro certa vez, um senhor, nós teríamos eleição para diácono na igreja onde eu pastoreava. Ele era um homem muito legal. Era um homem sério no seu casamento. Era um pai responsável. Ele era muito trabalhador, inclusive já estava aposentado, mas continuava trabalhando. Era admirado, inclusive, entre os seus parentes. E a igreja o indicou. Poxa, fulano, vamos indicá-lo, está sempre aí. E eu fui perguntar para ele, disse para ele, você foi indicado para concorrer como diácono na assembleia da igreja que nós teremos, você aceita? Ele abaixou a cabeça. Ele falou, pastor, eu não posso. Eu até estranhei na hora, eu falei, mas o que o impede? Ele tinha problema de um vício. E aquele vício era só a família que conhecia, que sabia do vício dele. Ninguém na igreja sabia, mas ele disse assim, eu não posso. E eu disse a ele, mas você não gostaria de deixar isso para poder servir melhor ao Senhor e não ter vergonha, não precisar viver de maneira escondida, fazer algo escondido devido a esse problema? E ele disse para mim, pastor, eu já tentei várias vezes, mas não consegui. Mas você crê que Jesus pode libertá-lo? É essa a questão. Você crê que Jesus tem poder para libertá-lo de um vício, de uma situação, por pior que ela seja, e dar a você condições de você poder servi-lo? Preste atenção. Ninguém sabia que ele tinha o problema. Ninguém. Ele poderia dizer, eu quero. Mas ele mesmo entendia, eu não posso por causa disso. Será que você também tem desejo de servir a Cristo? Tem desejo de entregar a sua vida ao Senhor, mas há alguma coisa que o impede? Alguma coisa que aquela coisa você sabe que aquilo desqualifica você para poder entregar a sua vida completamente ao Senhor? Pedro se sentia assim, queridos, eu não tenho condições. Então, Pedro havia decidido desistir. Eu vou desistir de tudo. Eu não consigo. Já provei para mim mesmo que eu não vou conseguir, então eu vou desistir. Meus amados, se alguém chegou a esse ponto, eu quero dizer que o Jesus de Pedro, ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Pedro havia desistido, mas Jesus não desistiu de Pedro. Pedro não quis ir até o Senhor Jesus pela condição de miséria espiritual em que ele mesmo se viu. Mas quando isso aconteceu, na realidade, ele estava totalmente pronto.
Você consegue entender como Deus trabalha? Deus não trabalha como o homem trabalha. As pessoas hoje, elas falam assim: se você quiser chegar a algum lugar, você só vai conseguir chegar a algum lugar pelos seus próprios méritos, a meritocracia. Mas Jesus salva aqueles que não têm mérito algum. Enquanto Pedro achava que ele tinha algum mérito, ele se tornou desqualificado para poder andar com Jesus. Mas quando ele descobriu que ele não tinha mérito algum, então ele se tornou qualificado para servir a Jesus. E glórias a Deus por isso, queridos. Porque o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele não veio buscar os justos, não veio sarar os que já estão curados. Ele veio buscar os enfermos. E todo aquele que se sente desqualificado, todo aquele que se sente um nada, é esse que Jesus exatamente quer. É esse que Jesus quer. E se você se sente assim como Pedro, eu quero dizer para você que você é Pedro nesta noite. E Jesus está dizendo para você: venha, venha, apacenta as minhas ovelhas, vamos trabalhar comigo. Enquanto nós vamos caminhando juntos, Pedro, eu vou fazer de você o meu discípulo. Eu vou fazer de você um pastor. Eu vou fazer de você aquilo que eu quero que você seja. Enquanto você achar que você tem algo para me oferecer, você não pode ser meu discípulo, eu não vou poder usar você. Mas no dia em que você entender que eu não preciso de você, é aí que eu vou começar a te usar. Quanto mais a gente achar que a gente pode ser usado por Deus, porque eu sou bom. Lembra de Pedro? Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Aí Pedro chega à conclusão: eu não sirvo. Jesus fala: agora você está pronto. Você entende isso? Deus não precisa de mim. Deus não precisa do Watterson. Ele não precisa de mim. Nunca precisou de mim. Nunca precisou. Ele não precisa de nenhum de nós. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Nenhum dos discípulos foram lá e removeram a pedra para que Jesus pudesse sair do sepulcro. Ninguém precisou. Ele se levantou dentre os mortos. E não importa a condição que você esteja. E se você realmente reconhece: eu sou um pecador, não sou digno, é aí que Jesus fala: agora nós vamos começar a andar juntos. Porque todo aquele que se humilha será exaltado. Esse é o homem para quem eu vou olhar. O contrito, quebrantado de espírito. A esse eu não vou desprezar, diz o Senhor. Esse aí é que eu vou usar. Queridos e amados irmãos, se Deus fez o mundo do nada, Ele criou todas as coisas. Imagine o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher que se entregam completamente nas suas mãos. Daqui a pouco Pedro está lá transformado, cheio do Espírito Santo, pregando como ele nunca pregou, fazendo coisas extraordinárias, chegando a Roma. E quando vai ser morto por Nero, está ali para ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. E o crucificam de cabeça para baixo. É assim que Pedro morre, cheio de coragem, cheio de fé, entendendo até a última hora da sua vida: eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Quando levaram Francisco de Assis, já no final da sua vida para morrer, ele disse
me dispam das minhas roupas, porque eu não sou digno de entrar diante do Rei dos Reis, e porque eu não passo de um mendigo. Eu não passo de um mendigo. Ah, meus amados irmãos, quando nós entendermos que Deus não nos quer porque nós temos algo a lhe oferecer, porque nós somos especiais, porque nós fizemos alguma coisa digna dEle, Deus não nos quer assim. Deus quer que nós reconheçamos que nós não somos dignos. E quando nós reconhecermos que nada merecemos, só aí nós estaremos prontos para nos entregar completamente nas mãos dEle. E aí então, Ele vai começar a nos moldar, a nos quebrar, a nos moldar e a fazer de nós aquilo que Ele quer que nós sejamos. A minha oração nesta noite é para que você e eu, não importa a nossa condição, nós possamos dizer de todo o nosso coração ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu venho como eu estou, eu quero me entregar no altar do Senhor. Quero pedir que você se coloque em pé, meu querido. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. Eu conheço os irmãos da igreja, da nossa convivência, mas eu não sei, meu querido irmão, como está o seu coração agora. Mas eu também vejo pessoas queridas que estão entre nós. Algumas delas já estiveram aqui algumas vezes conosco, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Mas eu não sei de você, o que o traz aqui, por que você está aqui conosco, o que está dentro do seu coração. Mas eu quero fazer um desafio nesta noite. Eu não costumo fazer isso, os irmãos sabem. Mas eu quero fazer esse desafio nesta noite. Hoje, quando eu orava, o Espírito de Deus colocou isso no meu coração, para que eu dissesse a você: se você se sente como Pedro, você se vê como Pedro, eu quero chamar você aqui à frente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos tocar nenhuma música, nós não vamos induzir ninguém a um emocionalismo para trazer alguém aqui, não. Eu quero pedir a você que você venha. Eu quero perguntar a você: alguma coisa que esteja impedindo você de se entregar a Jesus de todo o seu coração? Alguma decisão que você precisa tomar para poder se entregar, consagrar totalmente ao Senhor? Algum medo? Você tem medo de alguma coisa? Eu quero convidar você a vir aqui, meu querido, a enfrentar o medo, até mesmo o medo de sair daí de onde você estiver. Mas eu quero convidar você a vir aqui para nós orarmos juntos. Eu vou descer, inclusive, aqui. Glórias a Deus, meu amado, meu querido irmão. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Venha aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos todos nós juntos aqui diante do Senhor. Ninguém é digno. Eu não sou digno. Nós não somos dignos. Nós estamos aqui todos como Pedro, como Maria Madalena, como aquelas mulheres, como aqueles homens, pedindo ao Senhor: Senhor, precisamos de Ti. Precisamos do poder da ressurreição de Cristo sobre a nossa vida. Senhor Jesus, faz uma obra, Senhor, em nossas vidas. Há mais alguém ainda que o Espírito de Deus está dizendo: vá. Se o Espírito Santo de Deus está dizendo a você: vá, venha, meu irmão,
Venha. Não ao pastor, mas a Cristo. Eu estou aqui diante de Cristo com você. Nós estamos juntos aqui. É pela fé que nós estamos aqui. É um passo de fé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. É um passo de fé. Vamos orar, meus amados. Senhor Jesus, eu venho orar pelos meus queridos e amados que se encontram aqui à frente nesta hora. Cada um deles. O Senhor os conhece pelo nome. E assim como o Senhor chamou Pedro pelo nome, mandou um recado para ele, para que ele viesse. Nesta noite o teu Espírito Santo também enviou o recado a estes queridos, para que eles viessem, para que eles estivessem aqui entre nós. E o teu Espírito Santo os trouxe de uma maneira graciosa, irresistível, para que aqui estivessem na presença do Senhor. Senhor meu Deus, nós viemos pela fé, guiados pelo Espírito do Senhor. E em nome de Jesus eu quero orar por estes meus amados irmãos e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que agora todo medo saia em nome de Jesus, que reine nesses corações a alegria da ressurreição de Cristo, que sejam acolhidos diante do Senhor cada um dos teus filhos e filhas que aqui se encontram, Senhor, sem medo de Ti, com um temor reverente, mas sem o medo de punição, porque a graça do Senhor está sobre eles agora. A graça maravilhosa, o amor maravilhoso, a bondade do Senhor Jesus Cristo os acolhe agora, independente, Senhor, dos seus pecados, independente, ó Deus querido, de qualquer erro que tenham cometido, Senhor, independente de onde estavam, ó Deus, agora eles estão aqui, e nós estamos aqui como igreja, humildemente em Tua presença. E nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha acolher. E venha agora dizer, Senhor, como o Senhor disse a Pedro, o que o Senhor quer de cada um deles, o que o Senhor quer que cada um deles faça. E que cada um, no local onde eles estão, dentro da família, no trabalho, onde eles estiverem, que eles possam te servir de todo o coração ali. Assim como o Senhor chamou Pedro para continuar pastoreando o teu rebanho, que eles também, ó Deus, agora ouçam a voz do teu Espírito dizendo: continuem no trabalho, continuem me servindo, continuem, eu estarei com vocês, eu capacitarei vocês, eu não abandonarei vocês, eu fortalecerei vocês com o meu poder. Senhor Jesus, abençoe estes amados irmãos, tão queridos, tão preciosos, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repousem sobre eles, e que todo mal, todo medo vá embora, e a paz de Cristo reine em suas mentes e em seus corações, porque em nome de Jesus foram acolhidos, perdoados, amados, reconciliados, abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu quero pedir que você dê um abraço em quem está ao seu lado e você diga somente isso: a paz de Cristo. Porque foi isso que Jesus disse aos discípulos naquele dia: a paz de Cristo. Glórias a Deus. A paz de Cristo. A paz, querida. A paz de Cristo. Glórias a Deus. A paz de Cristo, querida. Amém. Paz de Cristo, Paula. Deus abençoe, querida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus santo e eterno. Nós vamos louvá-lo, ainda em pé. Vamos louvá-lo. Eu vou convidar a Patrícia. Patrícia, onde está a Patrícia? Estará nos acompanhando no hino 297, a chamada final. Depois, o coral vai cantar novamente uma das canções, aquela mais
animada, né? A segunda música que nós cantamos, o coral vai cantar novamente e nós estaremos orando e concluindo o culto desta noite, queridos. Vamos